para mais um New Coffee. Convido você a tomar um café comigo para nós batermos um papo sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Você que está passando a timeline e não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos falar algumas coisas interessantes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então é muito importante você ficar até o final aí, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Fala, Lucas, bom dia, seja muito bem-vindo, meu brother. Ó, a garganta aqui tá no limite, né, depois de tudo que aconteceu na imersão desse final de semana. Foi muito top, foi muito interessante. Neumann Xavier, bom dia, seja bem-vinda. Foi muito forte mesmo. Então, bora lá, né, para mais um dia, para mais uma live. Bora tomar um café, bater um papo aqui, falar das coisas que realmente importam para o nosso crescimento e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo na live de hoje. Niviane, bom dia, seja bem-vinda. Tudo que nós buscamos, né, todo conhecimento, todo entendimento para essa jornada do crescimento e do desenvolvimento. Deixa eu só compartilhar aqui e a gente já entra nesse conteúdo. Deixa eu chamar outras pessoas aqui para estarem junto com a gente nessa live. Pera aí, deixa eu só compartilhar aqui para alguns contatos. Faz o seguinte, compartilha aí com pelo menos 5 pessoas que você considera importante. Traz essas pessoas para cá. Bora bater um papo hoje com essas pessoas aí. Bora lá. Bora para mais uma live. Bora lá, mais uma live. Estamos ao vivo. Pera aí que a gente já chega lá. Então já estamos ao vivo. Deixa eu só compartilhar. Isso aí. Compartilhado, muito bom. O Lucas falou que é verdade, a garganta chega a estar fraca. Pois é, esse final de semana nós estivemos numa imersão chamada Kairos, o tempo certo de despertar, e realmente o que aconteceu nesse evento foi surreal e não tem como nem eu expressar aqui para você em palavras, porque é só você estando lá para você entender o verdadeiro significado dessa imersão. Mas é uma imersão de desenvolvimento pessoal, que é o assunto que nós falamos aqui também nas nossas lives. Hoje não é diferente. Continuamos falando dessa jornada do desenvolvimento pessoal, né? Do crescimento, do desenvolvimento. E todos os dias nós precisamos estar buscando isso daí. Eu já começo a buscar o meu crescimento do dia desde que eu levanto, desde que eu acordo, fazendo o meu planejamento do dia, mentalizando as coisas que eu preciso alcançar, olhando para as coisas que eu posso fazer, as coisas que estão sobre o meu controle, que eu já posso iniciar, as prioridades, o que realmente é importante já para começar a organizar. Eu geralmente coloco as coisas mais pesadas, mais difíceis primeiro, porque eu entendo o meu tempo mais produtivo. Tá? Você que está buscando um desenvolvimento pessoal, você precisa entender. Tem momentos no seu dia que você é mais produtivo e que você desenvolve melhor as atividades. Por exemplo, no meu caso, meu momento mais produtivo é no período da manhã. Então, no período da manhã, eu consigo acumular mais funções, eu consigo desenvolver mais coisas. Então, eu deixo as coisas mais difíceis, as coisas mais complicadas, para serem resolvidas logo pela manhã. Logo pela manhã. Logo que eu acordo, eu preciso desenvolver essas coisas porque é quando eu estou mais focado, é quando eu tenho mais energia, é quando eu tenho mais criatividade. Geralmente quando eu escrevo algumas coisas sobre meus livros, tal, geralmente é pela parte da manhã, porque esse é o ponto mais produtivo que eu tenho. E eu uso isso ao meu favor. Se há algum problema que eu tenho que resolver, tem que ser pela manhã. Porque a energia está mais alta nessa parte da manhã, então é mais fácil resolver. Os meus BOs, os meus problemas, é tudo pela manhã, porque eu já entendi esse momento, eu já entendi essa fase. E que esse momento é o momento mais produtivo para que eu possa desenvolver essas coisas. Então você precisa ir entendendo
quais são os seus momentos, quais são as suas fases, quais são os melhores dias para você. Sabia que até os dias da semana fazem diferença naquilo que você faz? Fazem diferença até para você trabalhar e abordar as pessoas? Até os dias da semana. Geralmente, se você precisa fechar um negócio, se você precisa fechar uma venda, não é no sábado, não é no domingo que isso vai acontecer. Geralmente isso vai acontecer na segunda ou na terça-feira, mas os melhores dias são terça e quarta-feira. São os melhores dias para você vender alguma coisa para alguém, para você fechar um negócio. Você não vai conseguir fechar essas coisas finais de semana. Da mesma forma é com o seu dia. Existem picos durante o dia. E muitas vezes você precisa se conhecer e precisa conhecer as pessoas que estão na sua volta, as pessoas que estão na sua casa e respeitar esse tempo. Às vezes você está cobrando um posicionamento da pessoa que está do seu lado, mas não entendeu o momento produtivo. Talvez o seu momento produtivo, igual o meu, seja no período da manhã. E da outra pessoa que está do seu lado não seja tão produtivo nesse período. E aí você precisa entender e respeitar. Esther, bom dia, seja bem-vinda. Entender e respeitar esses momentos. David, bom dia, seja bem-vindo. E aí você precisa desenvolver a partir daí. Conhecer as outras pessoas que fazem parte do seu convívio, da sua família, da sua casa, é muito importante para você conseguir se relacionar com elas e ser produtivo junto com elas. Conhecer o perfil da outra pessoa, saber por que ela se comporta daquele jeito, daquela maneira, vai fazer muita diferença para você ter um bom relacionamento familiar, para você ter um bom relacionamento dentro do seu trabalho. Porque quando você conhece o perfil dos seus colegas de trabalho, também você sabe como lidar com eles diante da situação. Tem pessoas que não gostam de ser mandadas. E você vai ter que saber persuadir essa pessoa. Tem pessoas que não conseguem sair do lugar se alguém não for lá e dizer o que ela tem que fazer. E aí você vai ter que saber como lidar com esse tipo de pessoa. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão de plenitude, entrando também nessa questão do autoconhecimento. Olha só, o autoconhecimento ele é importante em tudo que você vai fazer. O autoconhecimento faz uma diferença para você, investir no autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É o conhecimento sobre você. É o conhecimento sobre as suas capacidades, sobre as suas limitações. É o conhecimento sobre o seu funcionamento. Como eu estou dizendo aqui, é importante você saber os seus pontos produtivos, seus momentos produtivos, o momento que você é mais produtivo. Isso faz parte do autoconhecimento. Conhecer você, conhecer as suas fases, conhecer os seus momentos, conhecer a sua história, né? Saber como que você age, como que você reage diante das situações. São pontos importantíssimos para você que está buscando esse crescimento. Porque às vezes você pode continuar crescendo e chega no momento em que você pode perder tudo por não se conhecer. Você pode jogar tudo para o ar por não saber o que você está fazendo. E você não consegue nem desenvolver as outras áreas da sua vida por não se conhecer. Então você precisa entender esse processo e investir em autoconhecimento. Investir no seu desenvolvimento. Investir em trabalhar as suas capacidades. Investir em trabalhar as suas limitações. Entender o que está se passando pela sua vida. Entender aquela fase, entender aquele momento. Entender as oportunidades que estão aparecendo por você. Porque as oportunidades, elas vêm e elas vão. E elas estão ali. Só que talvez a próxima oportunidade não seja igual àquela primeira oportunidade. Talvez você tenha que pagar um preço maior pela segunda oportunidade. Talvez você perdeu também a segunda oportunidade e você vai ter que pagar um preço maior pela terceira oportunidade. Fala, Luan, bom dia. Talvez você perdeu a terceira oportunidade e a quarta oportunidade vai ser uma oportunidade mais cara ainda. E aí você vai ter que pagar um preço maior, sabe por quê? As outras oportunidades foram perdidas por você. Você não aproveitou essas oportunidades. E cada oportunidade que você não aproveita,
cada oportunidade que você não aproveita, o preço fica mais alto. É isso mesmo. Ela não fica esperando você. A oportunidade não fica esperando você. Ela não fica ali dizendo, olha, vem, você vai vir, você não vai vir, olha, eu vou embora. Não, ela não fica ameaçando. Ela vem e vai. O tempo passa para todas as pessoas. Se você aproveitou, aproveitou. Se você não aproveitou, não vai ter o que fazer, ele não volta. Não tem como você parar o tempo para tomar uma decisão. Não tem como você parar o tempo para olhar para as pessoas da sua família e falar o quanto você ama eles. Não tem como você parar o tempo para decidir se você vai aceitar aquela oportunidade ou não. É assim que as coisas funcionam para todas as pessoas. Eu sei que talvez a decisão pode ser muito difícil. Tomar essa decisão pode ser difícil. Porque pode mudar o seu futuro, tanto para bom quanto para ruim. Mas é assim que as coisas funcionam. E é por isso que você tem que estar se preparando o tempo todo. É por isso que você tem que estar buscando o autoconhecimento o tempo todo. É por isso que você precisa investir em leitura o tempo todo. Sabe por quê? Porque a leitura faz com que você tenha uma tomada de decisão de forma inconsciente, muito mais rápida e muito mais assertiva, muito mais produtiva. Esse é o poder que a leitura tem sobre a nossa vida. Talvez seja por isso que a Bíblia foi colocada em um livro, né? Para desenvolver isso, para que você possa guardar essa palavra, para que você possa guardar esse conhecimento de alguma forma. Mas você precisa investir, tanto na leitura da Bíblia quanto na leitura de bons livros, para que essa tomada de decisão seja muito mais rápida. Isso passa pelo autoconhecimento, isso passa pelo seu desenvolvimento pessoal, isso passa pela sua vontade, pelo seu desejo de entender quem você é, de entender qual é o seu propósito, o que você está buscando para a sua vida. Aliás, hoje é segunda-feira, né? E aí? Aquelas promessas para segunda-feira vão ser adiadas novamente? Qual é a decisão que você vai tomar para essa semana? Ou quais são as decisões que você precisa tomar para essa semana? Sabe o que eu gosto de fazer na segunda-feira? O meu planejamento da semana. Geralmente quando eu não consigo fazer no domingo, né? Eu chego na segunda-feira e estou preparando toda a minha semana. Porque a segunda-feira para mim também é um dia produtivo. Assim como os outros dias, assim como o final de semana é tratado como segunda-feira. Mas a segunda-feira do calendário é a segunda-feira onde eu tenho que colocar todo o meu planejamento em ordem. E ver como eu vou ser produtivo essa semana. Porque eu tenho metas, eu tenho objetivos. E essas metas precisam ser cumpridas. Porque senão os objetivos não são cumpridos. E tudo isso passa por essa questão do autoconhecimento. Tudo isso passa por saber quais são os momentos produtivos na sua vida. Aliás, o que você está fazendo com a sua vida? Para onde você está levando a sua vida? A sua vida está caminhando para os seus objetivos ou ela está seguindo de forma aleatória? Você está deixando a vida te levar? Você entrou naquele barco e disse, olha, qualquer lugar que esse barco parar para mim tá bom. Você está assumindo o controle? Você está assumindo o governo da sua vida? Você é responsável pelas suas atitudes? Ou você está com movimentos involuntários? O que é movimentos involuntários? Olha só, sabe quando você às vezes está muito cansado? Às vezes o teu músculo começa a pular ali, você fica olhando, o seu músculo tá reagindo ali, você não está comandando aquilo ali, você não consegue comandar aquilo ali. Isso são movimentos involuntários. Às vezes, a resposta do seu corpo é involuntária. Você não está pensando naquilo e o teu corpo está querendo fazer alguma coisa porque você está tão parado, sem movimentar, sem fazer nada, sem expectativa de vida, sem dar os passos, aquela preguiça está tomando conta de você, que você não consegue sair do lugar. Você já desanimou, você já está entregando os pontos. Você já está se entregando para a situação, você está deixando as coisas acontecerem para ver o que vai dar. Deixa eu falar para você o que vai dar. Não vai dar em nada. Não vai ter resultado satisfatório. Vai ser um resultado que você não gostaria. Estou falando para você que é real. Vai ser um resultado que você não gostaria. Você vai chorar, você vai lamentar, porque esses resultados que você está gerando a partir do momento que você não comanda a sua vida, são resultados insatisfatórios. Podem até parecer legal agora, mas são apenas migalhas do que aquilo que poderia acontecer para você.
E vai levar você, sabe para onde? Para o fundo do poço. Para o tão falado fundo do poço. Que talvez você já esteve lá algumas vezes. E vai ser familiar para você. Quando você chegar lá, você vai se sentir em casa. Você vai se sentir confortável. Sabe por quê? Porque muitos problemas não vão com você para o fundo do poço. Nem os problemas são loucos o suficiente para ir para o fundo do poço. Mas você quer ir para lá muitas vezes. Para fugir dos problemas. Porque você já conhece esse lugar. Você já foi tantas vezes. E aí você pode estar numa situação em que você não sabe como fazer para sair do fundo do poço. Mas você sabe. Você saiu algumas vezes daí. Você sabe o caminho. Você sabe o que precisa ser feito. Você só não quer fazer. Porque você tem medo muitas vezes do sucesso. Você tem medo muitas vezes do novo. Muitas vezes você tem medo das coisas que estão por vir sobre você. E aí você fica se sabotando. Você fica fazendo de tudo para não acontecer. Você fica fazendo de tudo para não ter o resultado. Você fica fazendo de tudo para não sair do lugar. Você fica fazendo de tudo para não conquistar aquilo que você gostaria de conquistar. Sabe por quê? Porque é mais fácil reclamar. Sabe o que é reclamar? É clamar duas vezes. É fazer com que aquilo venha novamente sobre você ou venha sobre você com abundância. Mas não para a parte positiva, para a parte negativa. Tudo que você foca, expande. Juninho, bom dia. Tudo que você foca, expande. Se você focar, vai expandir. Se você reclamar, vai expandir. Reclamar é trazer de volta aquilo que você não gostou. Reclamar é trazer de volta aquilo que não faz sentido. Então quando você reclama de alguém, quando você reclama de algo, você só está expandindo aquilo. Você só está dizendo, olha, isso precisa permanecer mais tempo na minha vida. Inconscientemente. Presta atenção nisso. A importância que tem de você ser grato. Gratidão. A gratidão, ela transborda sobre a reclamação, sobre a murmuração. Suzana, bom dia. O celular trava. Faz parte. É o peso da live. Mas o que você precisa entender? Você precisa entender que a vida continua, que os dias passam, que os minutos passam. E você tem que tomar uma direção. Você tem que tomar uma decisão aí. Essa semana você precisa tomar algumas decisões. Você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. Você precisa decidir fazer as coisas diferentes para você gerar resultados diferentes. Sabe por quê? Porque fazendo as mesmas coisas todos os dias, você tem os mesmos resultados. Albert Einstein já falava sobre isso, é insano a pessoa achar que vai ter algum resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, por que você está nessa ainda? Por que você não tomou as decisões necessárias? Aproveita que o dia está começando e faça uma lista aí das decisões que precisam ser tomadas na sua vida. Isso mesmo, pega aí o seu bloco de anotações, pega a sua caneta, enquanto você está assistindo essa live, e já começa a tomar essas decisões enquanto essas ideias estão vindo. Você que está assistindo essa live agora, o que precisa ser feito na sua vida? Quais são as decisões que precisam ser tomadas e que você vem adiando há muito tempo? Quais são as coisas que precisam ser feitas? Gilson, bom dia, seja bem-vindo. O que precisa ser feito na sua vida hoje? Ou melhor, o que precisa ser feito na sua vida essa semana? Quais são as decisões que você precisa tomar? Liste essas decisões. Dá um espaço entre elas para que você possa responder essas perguntas. Coloque essas decisões aí. Liste essas decisões. Coloca assim, quais decisões eu preciso tomar essa semana? Aí você coloca 1, decisão tal, dá um espaço. 2, decisão tal, dá um espaço. 3, decisão tal, dá um espaço. Aí sabe o que você vai fazer? Oi Valéria, bom dia, seja bem-vinda. Aí o que você vai fazer? Nesse espaço que você deixou entre uma decisão e outra, você vai dizer o que precisa ser feito. Sabe por quê? As respostas já estão aí sobre você. Você já tem todas as respostas para todas as perguntas que você está fazendo para você. E aí quando você colocar essas decisões que precisam ser tomadas, você vai encontrar respostas para essas decisões que precisam ser tomadas. Quais são as decisões? E o que precisa ser feito para você tomar essas decisões?
Quando você vê que isso é mais simples do que você imagina, você vai conseguir tomar as suas decisões. E essas decisões vão fazer toda a diferença na sua vida. E a partir de hoje você não vai ser mais escravo dessas decisões. A partir de hoje você vai usar essas decisões a seu favor, porque decisões precisam ser tomadas, precisam ser decididas, como o nome já diz, decisão, você precisa decidir. Mesmo quando você não decide nada, você já decide. Decide por não decidir nada, por não fazer nada com a situação que está ali sobre a sua mão, por continuar na mesmice, por continuar na mediocridade, por não fazer as coisas acontecerem, por olhar o tempo passar. E muitas vezes você decide pela reclamação, pela murmuração. A reclamação e a murmuração atraem coisas negativas sobre a sua vida, não coisas positivas. Se você quer atrair coisas positivas, seja grato. É o oposto. Gratidão gera gratidão, gentileza gera gentileza. Fazer o bem vai gerar coisas boas para você, mas reclamação vai atrair coisas e pessoas ruins para sua vida. É assim que as coisas funcionam. E aí você precisa caminhar, o seu dia precisa ser produtivo. Você precisa acordar para as coisas que estão batendo na sua porta. Você precisa de uma tomada de consciência hoje. Você precisa de uma reflexão, você precisa de um momento onde você precisa parar e dizer, e direcionar a sua vida. Sabe por quê? Porque não sou eu que vou fazer isso para você. Não é as pessoas que estão à sua volta, não é as pessoas que você está colocando a expectativa que vai fazer isso por você, não é você. É algo pessoal, é você que tem que acordar hoje. É você que tem que saber o que você quer da sua vida. É você que tem que saber qual que é o objetivo que você traçou. É você que tem que saber qual que é o planejamento que você vai traçar hoje. Jack, bom dia. Jaque, né? É você que tem que saber. Sabe por quê? Porque pra mim não faz diferença pra onde você vai, porque eu sou responsável pela minha vida. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso. Você é responsável pelos resultados que você está tendo agora. E se não são os resultados melhores, é porque você não está fazendo o possível ainda para que esses resultados aconteçam na sua vida. A pergunta que eu te faço hoje é: o que você vai fazer para gerar os resultados que você gostaria sobre a sua vida? O que você vai fazer para ter os resultados que você merece, que você gostaria? Ou que você entende que você merece, né? Porque você está tendo os que você merece. Mas para merecer novos resultados, o que você precisa fazer hoje? Quais são as decisões que precisam ser tomadas? Você está entendendo que não é sobre mim, é sobre você? Fala, Digão, bom dia, seja bem-vindo. Você está entendendo que não é sobre o que eu falo, mas é sobre o que você faz? É sobre a sua atitude, é sobre o seu comportamento, é sobre como você decide levar a sua vida, é como você decide sair hoje, ir para o seu trabalho e fazer a diferença. E como ver o outro, e como ver como você vai levar toda essa situação. É sobre você. As escolhas, as decisões estão sobre você. Esse resultado que você está tendo agora é sobre você. Você trabalhou para ter esse resultado que você está tendo agora. E de repente você pode estar olhando e falando assim: a minha vida hoje está um caos. Pois é, você trabalhou para isso. Você se esforçou para que a sua vida hoje fosse um caos. Para que a sua vida hoje fosse um sofrimento. Para que a sua vida hoje fosse ruim. Você se esforçou para isso. Bilhete, bom dia. Billy Liette. Você se esforçou para isso. Ah, é Eliette Bill, né? Eliette Bill. E aí eu não posso fazer nada, eu só posso vir aqui e falar para você, ó, hoje é um dia incrível e você pode fazer toda a diferença na sua semana a partir do dia de hoje. De como você decidir levar essa semana, de quão intensivo você vai ser, de quanto você vai buscar melhorar. Sabe por quê? Porque se você for a mesma pessoa que você foi ontem, você vai ter os mesmos resultados que você teve ontem. Se você for uma pessoa diferente hoje, fazer coisas diferentes, gerar resultados diferentes, você vai crescer hoje. Pelo menos 1%. Pelo menos 1%. Mas não depende de mim, depende de você, dos seus objetivos, do que você vai decidir buscar, do que você vai decidir encontrar na sua vida. É sobre você.
O que você não entendeu ainda é que não é sobre as outras pessoas, não é sobre a sua família, não é sobre o seu marido, não é sobre a sua esposa, não é sobre os seus filhos, é sobre você, sobre a decisão que você tem que tomar. Sobre os resultados que você tem agora e se você está satisfeito ou não. Jorginho Cardoso, bom dia. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Qual é o direcionamento que você precisa para a sua vida hoje? Quais são as atitudes que você precisa ter hoje para ser uma pessoa melhor, para ter um dia melhor? Para ir para o seu trabalho, para pegar suas coisas e ir para o seu trabalho hoje e fazer a diferença lá no seu trabalho. Para as pessoas olharem para você e falar assim, caramba, o que aconteceu com você? Está diferente hoje. De você não deixar a energia negativa das pessoas pegarem sobre você. O que você precisa fazer hoje? A Esther falou aqui que está impactada com o transbordar. A Esther esteve com a gente nesse final de semana numa imersão de desenvolvimento pessoal chamada Kairos. O tempo certo de despertar. Ela está falando isso porque aconteceu coisas incríveis nesse evento. Incríveis mesmo. E ela foi realmente impactada. Impactada. Sabe por quê? Porque ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão de investir no final de semana dela. Porque ela precisava de algo. Ela precisava parar e organizar a vida dela. O que ela precisava era organizar a vida dela. E no ambiente onde ela estava não era possível. Ela precisou ir para outro ambiente para que essa organização fosse feita. Adriana, bom dia. E ela encontrou o que ela estava buscando. Ela encontrou esse direcionamento. Talvez o que você precisa fazer agora, nesse momento, para começar bem o seu dia, para começar bem a sua semana, é parar aí alguns minutinhos e fazer o planejamento da sua semana. Estabelecer as suas prioridades, estabelecer as suas metas. Estabelecer o que você quer mudar, o que precisa ser mudado essa semana. Sabe por quê? A pior coisa é você ter o mesmo resultado nessa semana que você teve a semana passada. A pior coisa é amanhã você ter o mesmo resultado que você teve hoje, sem nenhuma mudança, sem nenhum crescimento, sem nenhum transbordo. Sem você impactar ninguém, nem você mesmo. Sem você ter a confiança, a sua própria confiança. Sem você ter melhorado nada. Olha que interessante. Se você resolver ser a mesma pessoa que você foi ontem, que você foi a semana passada, você vai continuar tendo a mesma vida. Os mesmos resultados, a mesma produção que você teve a semana passada. Mas todos os dias você pode decidir diferente. Nil, como assim? Eu não consigo. Pois é, eu não estou falando para você que é fácil. Eu não estou falando para você que é simples. Eu estou dizendo para você que precisa de um posicionamento seu. De uma decisão sua. E essa decisão, ela só pode ser sua. É você que tem que olhar para sua família e muitas vezes decidir salvar eles. Como? Mudando você. Porque você não pode mudar ninguém. Mudando o seu comportamento, mudando a sua postura, talvez aumentando a sua fé, talvez aumentando o teu relacionamento com Deus. Eu não sei o que precisa ser feito para você. Eu não sei o que precisa ser feito na sua vida. Mas você sabe. Você sabe por que você está nesse momento. Você sabe por que você está nessa fase. Você sabe por que você está nessa live. Você sabe que a responsabilidade da sua vida é sua. Na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança para governar sobre os animais, sobre as plantas, sobre a terra. É para você governar sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu desejo, sobre a sua vontade. Muitas vezes você vai ter que passar por cima do seu eu, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, para aquilo que é preciso. Vou ter que deixar de fazer a minha vontade para fazer aquilo que precisa ser feito. Superar desafios, superar obstáculos, é começar a fazer hoje aquilo que você não estava fazendo para gerar o resultado que você gostaria de ter. Sabe por que você não alcançou o resultado que você gostaria? Porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito ainda. É só por isso que você não alcançou. Sabe aquele seu sonho? Sabe aquele seu objetivo? Ainda não foi alcançado porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito.
Aí você pode falar assim, Nil, mas o que precisa ser feito? Pois é, essa pergunta você tem que responder para você mesmo. Para você mesmo. Sabe por quê? Porque eu não sei o que você quer. E mesmo que eu saiba o que você quer, eu não posso fazer por você. Como mentor, eu posso te orientar. Dizer, olha, você pode fazer dessa e dessa forma, mas se você não quiser sair do lugar, não tem o que eu possa fazer para poder te ajudar. Eu já estou aqui falando para você, olha, está na hora de tomar uma decisão na sua vida. Está na hora de aproveitar o início da semana e colocar em prática algumas coisas que você vem aprendendo. Está na hora de você colocar em prática para começar a ter o resultado aí, está na hora de você sair do lugar, está na hora de você se mexer. Tem algumas coisas que precisam ser feitas. Essa semana a gente vai falar sobre várias coisas aqui. Mas tem algumas coisas que só você sabe que precisa ser feito. Então, para de ficar adiando. Para de ficar deixando para depois. Para de ficar procrastinando isso e começa a avançar. Começa a fazer aquilo que precisa ser feito para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a história das pessoas que estão à sua volta. É sobre você, não é sobre as outras pessoas. Mas o seu movimento impacta outras pessoas. O seu movimento gera um resultado que transborda na vida das outras pessoas. Elas são beneficiadas por aquilo que você faz. Então saia do lugar hoje. Decida sair do lugar hoje. Decida fazer diferente hoje. Decida se conectar com Deus hoje. Decida se conectar com o seu trabalho hoje. Decida se conectar com você mesmo. Para de ficar se culpando e começa a se perdoar. Começa a ter essa tomada de consciência sobre os seus resultados e que é sobre você. O que eu estou falando aqui, sobre o seu resultado, sobre a vida que você merece, não é para você se culpar. É para você ter uma tomada de consciência aí e falar assim, realmente eu preciso fazer diferente. Realmente eu preciso assumir o controle da minha vida. Minha vida está uma bagunça, mas dá para ser resolvida. Sabe por quê? Quando você chega na sua casa, muitas vezes está uma bagunça, o que você tem que fazer quando está uma bagunça? Fala aqui nos comentários. Quando você chega na sua casa e está uma bagunça, o que você faz? Você fica ali esperando as coisas voltarem no lugar sozinho? Ou você faz alguma coisa? Você arruma a sua casa? Se você chega lá e está uma bagunça, você arruma a sua casa? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários. Você arruma ou você fica esperando alguém fazer? Talvez até, você pode até pagar alguém para fazer isso para você, né? Mas você vai ter que esperar essa pessoa vir, se deslocar e vir até ali para arrumar aquilo lá. Você vai ter que esperar o tempo acontecer. E talvez a pessoa não vai arrumar do jeito que você gostaria. Talvez ela vai colocar as coisas em qualquer lugar. E para ela colocar no lugar, você vai ter que orientar ela, você vai ter que fazer alguma coisa. Quando você chega na sua casa e está bagunçada, as coisas estão fora do lugar, o que você faz? Você arruma a sua casa? Sim ou não? Pois é. Por que você não faz isso com a sua vida quando as coisas estão bagunçadas? Por que você não faz isso com o seu relacionamento quando ele está bagunçado? Por que você não faz isso lá no seu trabalho quando as coisas estão fora de ordem lá no seu trabalho? Quando você está sendo perseguido lá no seu trabalho? Quando você está sendo perseguido no ambiente onde você está? Aline, bom dia. Por que você não arruma essas coisas? Por que você está fugindo dos seus problemas? Por que você não encara os seus problemas de frente? Por que você não melhora todos os dias para construir isso? Para melhorar esses relacionamentos? Porque quando você chega na sua casa e ela está bagunçada, você vai lá e arruma. Na sua vida não é diferente. A sua vida é a casa, é o templo de algo maior, de uma força maior que habita dentro de você, de um poder escondido que está dentro de você. Você precisa arrumar essa casa aí, você precisa arrumar essas emoções, você precisa arrumar o seu coração, você precisa arrumar a sua vida. Então arrume. Não fica adiando, não fica deixando para arrumar depois, não. É agora, é sobre você, é sobre o hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã nem existiu ainda. Porque o semana que vem nem aconteceu e você nem sabe se vai acontecer. É sobre você assumir o governo, é sobre você assumir o controle, é sobre você decidir hoje fazer diferente. Aquela baguncinha que está ali, que precisa ser organizada, tem que ser hoje. Não pode ser deixada para amanhã, porque o problema tem que ser resolvido hoje. O problema é seu e você tem que resolver o problema. Ó, o Digão falou aqui, ó. Normalmente as pessoas não agem porque não sabem como fazer. Na verdade, a gente até sabe o que precisa ser feito,
Só que a gente quer ficar jogando para as outras pessoas. Eu quero ficar dependendo muitas vezes da minha esposa. Eu quero ficar dependendo muitas vezes dos meus filhos. Eu quero ficar dependendo de repente do meu patrão, do meu chefe, da empresa que eu trabalho. Eu quero que as pessoas resolvam o meu problema e eu preciso assumir essa responsabilidade e fazer acontecer. Muitas vezes, mesmo sem saber como fazer, eu preciso dar os primeiros passos. Eu preciso dar os primeiros passos. Porque as coisas vão clareando depois. Um exemplo que eu gosto de usar bastante aqui. Quando você pega o seu carro e você sai com ele à noite, você não enxerga. Quando você liga os seus faróis, você não enxerga o destino final. Você não enxerga lá para onde você vai. Às vezes não tem iluminação nenhuma. Você tem que ligar o farol do carro. E aí você vai andando. E o farol vai focando uma certa distância. E você vai enxergando o que tem ali na frente, mas você não enxerga o destino final. Na nossa vida é da mesma forma. Às vezes você não está enxergando ainda o destino final, mas você sabe para onde você quer ir. E aí ele vai focando de acordo com o que você vai andando. De acordo com o que você vai se movimentando, as coisas vão aparecendo. A luz vai clareando mais para frente, mais para frente, mais para frente. Você vê quando tem uma curva, você vê quando tem um buraco, você vê quando tem um obstáculo, mas você ainda não viu o destino final. A sua vida é assim. Você não viu o destino final ainda, mas você sabe para onde você está indo. E se não sabe, você precisa saber para onde você vai. E aí você vai andando e as coisas vão clareando. Isso é você não saber fazer, mas você vai fazendo, mesmo sem saber. E aí você vai organizando aos poucos. São detalhes, são coisinhas que vão sendo organizadas na sua vida que vai fazendo acontecer. Talvez nesse momento você esteja confuso e está tudo certo. Talvez nesse momento você não saiba o que fazer, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Fazendo alguma coisa, você vai entender outras coisas. Fazendo essas outras coisas, você vai entendendo outras coisas e a sua vida vai se organizando aos poucos. Mas não pode ficar jogando a responsabilidade para outras pessoas. Tem que assumir. É autorresponsabilidade. É sobre você. Não é sobre as outras pessoas. Eu não posso pegar da mão da minha esposa e falar o que ela tem que fazer. Ela tem que entender. Fala, Marcos, bom dia. Ela tem que entender. Ela tem que ter a própria consciência dela de que os resultados dela dependem dela. Os meus resultados dependem de mim. O nosso resultado familiar, sim, depende de nós, de um conjunto. Mas na vida pessoal, é aquele passo, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Muitas vezes, nós queremos o quê? Tudo de uma vez, e não é assim. Eu quero mudar muitas vezes radicalmente, fazer as coisas acontecerem de uma hora para outra. Calma. Calma. Vai por partes, tá? Vai por partes. Não dá para você mudar tudo. Aliás, você nem vai assimilar todas essas mudanças. Você precisa mudar um hábito, você precisa mudar outro hábito, e vai mudando os seus hábitos. E esses hábitos vão fazendo você ter os resultados. A Aline falou aqui, ó, o interno influencia no externo, porque a mudança é de dentro para fora. É de dentro para fora. Não dá para você mudar de fora para dentro. Não é ao contrário. É de dentro para fora. A mudança é interna. É do querer. É do saber o que eu quero fazer. É do saber o que eu quero da minha vida para colocar em prática. E talvez você precise de ajuda. E vai precisar de ajuda. Você vai precisar de alguém para poder te ajudar. Mas deixa eu falar. Quem vai te ajudar não é aquela pessoa que te aponta o dedo. Quem vai te ajudar não é aquela pessoa que te critica. Quem vai te ajudar não é aquela pessoa que te deixa para baixo. Quem vai te ajudar não é aquela pessoa que te humilha, que te maltrata, que fica te julgando, não. Não, aquela pessoa está governando sua vida. Essa pessoa que te julga, essa pessoa que te critica, essa pessoa que te coloca para baixo, ela está querendo governar sua vida. Sabe por quê? Porque você ainda não assumiu o governo da sua vida. Você não assumiu o controle da sua vida. E alguém está querendo fazer isso por você. Querendo dizer o que você tem que fazer. E talvez por muito tempo, até hoje, até agora, até esse momento, você viveu nessa condição onde as pessoas diziam onde você tinha que ir. Só que está na hora de você assumir essa responsabilidade aí. Mesmo que você não saiba o que fazer, assumir esse governo é importante para ter um posicionamento, para entender para onde você quer ir. Talvez você ainda não saiba claramente o que você quer da sua vida. É um pouco difícil você sair do lugar sem saber o que você quer. É importante você parar hoje e decidir o que você quer da sua vida. Sabe por quê?
Porque quando você não sabe para onde você vai, fica difícil até de Deus responder as suas orações. Sim, você não sabe o que você quer. Como que você vai pedir alguma coisa? É a mesma coisa quando o filho chega para o pai. Vocês que são pais aqui na live, vão entender o que eu estou falando. Você que não é também vai entender porque você é filho. Quando você chega para o pai, ou quando a criança chega para você que é pai ou que é mãe, e fala assim, mãe, pai, eu quero alguma coisa. Você vai olhar para ela e você vai falar o quê? Hã? Filho, filha, o que você quer? E o seu filho chegar para você e falar assim, eu não sei o que eu quero. Você vai falar o que pro seu filho? Filho, fica difícil. O papai, a mamãe, só vai conseguir dar alguma coisa para você se você souber o que você quer. Vai lá, Digão. Deus abençoe. Pérolas que curam, bom dia. Você só vai dar se você souber o que seu filho quer. E aí você vai começar a fazer perguntas para ele. Mas assim, o que você gostaria? Não, eu não sei o que eu gostaria. Eu não sei o que eu quero. O que você vai falar para ele? O que você vai falar para o seu filho? Fala assim, então decide o que você quer, que daí a mamãe ou o papai vai dar para você. Mas enquanto você não decidir, fica difícil. Aí você vai falar assim, toma esse aqui então. Aí fala, não é isso que eu quero. Toma esse daqui. Aí pega outra coisa. Não é isso que eu quero. Poxa, filho, tá difícil. Você não sabe o que você quer? Decide o que você quer e aí depois eu vou providenciar para você. Você, como pai, como mãe, vai falar isso pro seu filho. Porque ele não sabe o que ele quer. As respostas da sua oração é da mesma forma. Quando você não sabe para onde você vai, quando você não sabe o que você quer da vida, é dessa forma. Deus olha para você e fala assim, filho, filha, ei, decide aí o que você quer da sua vida. Decide o que você quer fazer. Ana Galvão, bom dia. Decide primeiro o que você quer, tá? Quando você souber para onde você vai, eu começo a atender as suas orações. Quando você definir o que você quer da sua vida, eu começo a fazer as coisas acontecerem. Eu continuo do seu lado, eu continuo junto com você, só que essa decisão eu não posso tomar por você. É você que tem que tomar. É você que tem que saber o que você quer. O propósito já foi te dado. Os dons já foi te dado. As habilidades já foram te dadas. As ferramentas já foram te dadas. Os talentos já foram te dados. O que você vai fazer agora com os talentos? Você vai enterrar? Você vai multiplicar? Tá aí, sobre você. Decisão. Decidir o que você quer da sua vida. Tá vendo como que não depende de mim? Depende do que você quer da sua vida. Depende do que você decidiu. Ou do que você vai decidir. Vou repetir aqui para ficar marcado para você. Você é responsável pelos resultados que você tem agora. Você é responsável pelo seu fracasso. Você é responsável pelo seu sucesso. Tá? A diferença é o que você vai fazer com o fracasso. O que você vai aprender com o fracasso para você chegar ao sucesso. E continuar caminhando. Então, segue firme. Tome as decisões necessárias hoje. Não é amanhã, porque amanhã nem tem ainda. É hoje, é agora. É o que você vai fazer, como você vai fazer. Como você vai para sua empresa hoje, como você vai ser esse funcionário diferente hoje. Qual a diferença você vai fazer hoje lá naquele lugar. Como que as pessoas vão olhar para você, como uma pessoa qualquer ou como algo diferente em você. Tem uma luz dentro de você e precisa brilhar. Você não precisa apagar essa luz por causa das outras pessoas, não. Você precisa brilhar. Essa luz precisa resplandecer. A luz foi feita para isso, para resplandecer. Então, não apague a chama que está dentro de você por causa das outras pessoas. Seja autêntico. Vai para cima, porque o dia é seu, tá? Foi concedido 24 horas para você hoje. Para você ser diferente e para você fazer diferente. Para hoje você ser melhor do que você foi ontem. Para essa semana você ser melhor do que você foi a semana passada. Então, tome essa decisão hoje. Tome essa decisão hoje de fazer essa luz que está dentro de você brilhar. Talvez você está tentando apagar essa luz que está dentro de você.
É por isso que você não consegue encontrar o seu propósito. É por isso que você não consegue encontrar o caminho. Porque a luz que foi feita para iluminar o seu caminho está ofuscando porque você não está deixando ela brilhar. Então, deixa essa luz agora sair e brilhar o seu caminho. Dar a direção para aquilo que você precisa. Então, vai lá, cuidar da sua vida, cuidar dos seus negócios, cuidar das coisas que você tem que fazer, cuidar da sua semana, porque só depende de você e de mais ninguém. Eu espero ter contribuído com você nessa live e que realmente o seu despertar dessa semana possa acontecer. E eu tenho certeza que até o final da semana você vai fazer um stories aí, vai me marcar e falar que realmente você se posicionou essa semana e as coisas começaram a acontecer. Sabe por quê? Porque é assim que as coisas funcionam. A partir do momento que você se posiciona, as coisas à sua volta falam assim, opa, peraí, tem coisa diferente aí. Tem que mudar a situação aqui, porque tem um posicionamento aqui. As coisas precisam acontecer desse lado. Posicionamento é a palavra que você precisa de hoje. Então vai lá, cuidar dos seus negócios, cuidar da sua vida. Eu desejo que você faça um dia incrível e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amanhã, 7 da manhã, nós estamos de volta para mais um New Coffee. E eu convido você a tomar um café comigo todos os dias de segunda a sexta, 7. Fechou? Vai lá, que é sobre você.